Boa noite, Érica. Vamos aguardar alguns minutos. Ver se mais pessoas entram, senão daqui a pouco nós começamos. E aí, quem tiver de entrar, já entra no meio da conversa. Mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Bom, enquanto a gente espera, vamos fechar nossos olhos, levar nossa atenção ao nosso coração, inspirando profundamente, soltando o ar lentamente, inspirando profundamente, soltando o ar lentamente. Pedimos nesse instante a equipe da Ponta de Lança que esteja conosco em nossas residências, nos protegendo, nos guardando, nos orientando, para que durante os trabalhos de estudo podemos estar resguardados e dedicar integralmente à atividade proposta. Nos conectamos à Divina Fonte para receber todas as bênçãos que nos é devido, que nós já somos merecedores.
Pedimos junto a nós a presença de nossos companheiros espirituais, nossos guias, mentores, que estejam junto de nós, nos intuindo, participando juntamente conosco desses exercícios. E vamos criar sobre o local onde nós nos encontramos uma pirâmide de proteção dourada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos nos conectar ao portal platino, falando internamente: eu sou o portal platino. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. E pedimos para que nesse estudo estejamos juntos, em comunhão, que se Yeshua salve, esteja conosco também. E nós com ele. Que assim seja, e assim é. Vamos começar nossa noite de estudo. Antes da gente começar a fazer os exercícios, queria só mostrar aqui para nós uma figura de como é que ficam os humerais quando eles estão abertos. Vou colocar aqui a figura. Só um instante. Essa figura, ela é quando eu comentei com vocês a respeito das asas, que o humeral ele se torna, quando aberto, e aqui, tá vendo? É só uma representação artística, obviamente, mas os chakras devidamente alinhados, então percebam essa abertura da asa, ela sai justamente da região dos humerais. Então, quando a expansão da aura é feita, ela tem esse aspecto de asa, esse aspecto da energia emanando das costas e formando uma espécie de asas mesmo, bem na região dos humerais.
E outra figura que eu gostaria de mostrar para vocês, inclusive é o exercício que nós faremos na aula de hoje. Como eu falei, a gente vai ficar alternando entre abertura do frontal e abertura dos chakras, do chakra do terceiro olho. Então, esse aqui é o processo que a gente está fazendo e vai fazer no dia de hoje. Nós temos a semente mesmo do chakra frontal, né? É sua glândula de manifestação. E o que nós fazemos é fazer essa energia vir até ela exatamente dessa mesma forma e ela fazer a abertura do frontal, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, que não está aqui não está desenhada a abertura da parte de trás, mas é essa mesmo que nós iremos fazer. Tá bom? Então, hoje nós fazemos de novo o exercício de abertura frontal. Semana que vem, continuamos com a abertura dos chakras numerais. Então, vamos fechar nossos olhos, sentar confortavelmente, apoiar no chão. Vamos prestar atenção à nossa respiração, inspirando profundamente, soltando o ar lentamente, prestando atenção nos nossos pés, prestando atenção na planta dos pés. E vamos começar a relaxar a planta dos pés. Relaxando os dedos dos pés, relaxando o calcanhar, relaxando o joelho, relaxando as coxas, os quadris, relaxando o abdômen, soltando o abdômen, relaxando o tórax, relaxando os dedos das mãos, as mãos, relaxando o pulso, relaxando o cotovelo, relaxando o braço,
Relaxando os ombros, soltando os ombros. Relaxando o pescoço. Relaxando o queixo. Soltando o maxilar, soltando a língua. Relaxando as bochechas, relaxando as orelhas. Relaxando o nariz, relaxando os olhos. Relaxando a testa e o couro cabeludo. Nesse estado completamente relaxado, vamos posicionar nossas mãos dessa maneira, formando um triângulo, e posicioná-las sobre o nosso coronário, desta maneira. Assim, posta sobre o coronário, esse mudar, ele servirá de lente para recebermos uma energia mais potencializada sobre sobre a nossa pineal. Eu fecho os olhos e mantenho essa postura o máximo de tempo que vocês conseguirem, ou até eu chamar a consciência.
Respire bem fundo. Baixando os braços devagar. Mexendo o dedo dos pés. Tomando consciência do corpo. Abrindo os olhos. Boa noite, Vanessa. Lembrem-se, esse exercício, ele trabalha tanto o frontal, na parte da frente, quanto o frontal, na parte de trás. Uma vez que a gente acessa a raiz do frontal, o ponto de conexão das duas aberturas do frontal, a de trás e da frente, na hora que a gente trata ali, que é exatamente na posição da pineal, ela começa a ter esse processo de descalcificação e regulação da capacidade dela. Ou seja, a gente se abre mais para o campo intuitivo. Tá? E aqui, falando, voltando sempre ao mesmo tema da intuição, a intuição ela permite a gente ver planos diferentes e até coisas diferentes nesse plano onde que a gente está. Eu sempre fico falando bastante de intuição, juntamente com as outras técnicas, as outras propriedades mediúnicas. Como eu falei, é a base. E se é a base, ela tem que ser bem entendida, ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser bem estabelecida, porque isso permite a gente sair e acessar outros campos. Então, é importante que, como a intuição ela vem de um veículo maior, ou seja, ela vem através do frontal, o frontal está ligado ao corpo búdico, o búdico ele tem dentro de si o caixa pessoal, né, o repositório de todo o conhecimento das nossas vidas. E isso está ligado a uma caixa maior, que é todo o repositório de conhecimento do universo. Então, a sabedoria ela é praticamente a forma primitiva ou a forma básica da onisciência. Tá? Então, ela acessa campos de informação maiores. Entretanto, como ela tem alcance dimensional maior, o que ela traz, às vezes, para nós, fica um pouco de difícil compreensão, principalmente quando a gente está percebendo a natureza de algum objeto ou de alguma situação em que tem duas pessoas olhando e duas pessoas percebem coisas diferentes daquela situação ou daquele objeto. E, por mais estranho que pareça, as duas situações estão corretas. Então, vou colocar aqui uma imagem para ilustrar essa questão da leitura, da interpretação da intuição para planos superiores, planos de dimensões maiores. Eu quero que vocês observem essa imagem, que é a questão da perspectiva, que nós temos um objeto que é de 3 dimensões, né? Tem largura, profundidade e altura. E nós temos 3 planos de 2 dimensões. Cada plano
ele cria uma imagem diferente. Dependendo da posição que nós estamos observando. Então, se eu observo de uma determinada posição, eu vejo um quadrado. Se eu observo de outra posição, eu vejo um círculo. Se eu vejo de outra posição, eu vejo um triângulo. Mas observe que cada uma dessas observações é verdadeira, porque é o mesmo objeto visto de perspectivas diferentes. Então, quando nós nos propomos a ouvir e perceber a intuição, principalmente a questão da intuição visual, ou seja, a evidência intuitiva, nós temos que levar em conta que, às vezes, o que a gente está vendo, ela pertence a uma dimensão maior. E aquilo que a gente está vendo é somente uma projeção. Da mesma maneira que esse quadrado, o círculo, o triângulo, eles são projeções em um plano, ou seja, numa dimensão menor, de um objeto de 3 dimensões, o plano tem 2 dimensões, o objeto tem 3. Então, na hora que eu acendo a luz sobre esse objeto, ele gera uma sombra no plano, essa sombra ela vai me dar uma informação do objeto, uma informação verdadeira. É só que essa informação verdadeira ela está incorreta, porque ela me dá informação verdadeira de acordo com uma forma que eu enxergo. Se eu mudo essa forma que eu enxergo, ou seja, mudo a minha posição, ele já me dá uma outra forma. E a evidência intuitiva, às vezes, muitas das vezes, ela acontece isso. Você está numa dimensão, o objeto a ser visto está em outra dimensão, e internamente você não tem capacidade de fazer essa transição entre dimensões. E aí o que a mente gera? Ela gera uma imagem que mais corresponde nela àquela projeção. Ou seja, se eu estou vendo alguém que está numa dimensão, por exemplo, na 7ª dimensão, mestre ascensionado ou somente um ascensionado, eu não vou conseguir enxergá-lo como ele é. Eu vou ver apenas uma pequena parte dele. Observe, tem várias luzes incidindo sobre esse objeto e cada ponto onde ele está sendo iluminado, ele gera uma figura diferente. E todas elas são essa figura porém, elas não correspondem ao objeto por completo. Por quê? Porque são vistas somente na dimensão onde está e não na dimensão onde o objeto está. Da mesma forma, se nós olhamos com evidência intuitiva esse ser raciocínado, a gente só vai ver aquilo, a parcela dele que está na nossa dimensão. E aí que entra, às vezes, a confusão em relação às percepções. A confusão acontece em relação às percepções de seres que estão em outra dimensão. E aí pode ser mentor, pode ser um guia, pode ser um... Não importa. A gente só vai ver uma fatia dele, uma fração dele.
A gente não vai conseguir ver ele todo. Por quê? Porque naquele ponto, e principalmente nos primeiros contatos, nossa mente não está aberta a essas dimensões maiores. Então a gente não consegue ver. E aí há discordância, às vezes, entre pessoas que veem o mesmo fenômeno, tá? E não entendem que aquele fenômeno é o mesmo. Simplesmente é como se um olhasse de um jeito e o outro olhasse de outro, a mesma figura. E aí dá essa confusão, tá bom? Então, na evidência intuitiva, e até mesmo na clara evidência ou na evidência, a gente pode observar o mesmo fenômeno, porém captando coisas diferentes. E está tudo certo, tá? É importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, é importante que nós tenhamos esse entendimento para que não saímos brigando com outras pessoas pela forma como a gente viu algo acontecendo. Porque, como eu falei, se nossa mente ainda não está pronta, e não tá, eu não estou dizendo assim, tem que voltar várias vezes para estar pronto. Não. É experimentação e abertura aqui mesmo. Se nossa mente não está pronta para compreender dimensões superiores, a gente só vai ver projeção. E a projeção, ela só é uma fração daquilo. Se a gente mudar de posição, né, se a gente pudesse mudar de posição em relação àquilo que está sendo mostrado, a gente vai ver um outro pedaço completamente, às vezes completamente diferente daquilo que a gente está vendo antes. E aí dá a impressão que são duas coisas diferentes. E é a mesma coisa, tá bom? Então, perceber alguma coisa intuitivamente, quer confirmar com outra pessoa, saiba que o nível de percepção planar dela pode ser diferente do seu. E aí ela pode ver segundo uma outra perspectiva o mesmo fenômeno e às vezes entrar em discordância em relação a você, tá? Então, à medida que a gente vai continuando a fazer esses exercícios, essas dimensões extras dentro da nossa mente, elas vão se abrindo para além da terceira, para que a gente possa, quando for fazer exercício de visualização, conseguir captar não só a fatia do evento, mas o evento com algumas outras informações. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que tem alguma dúvida? Assim, boa noite, Viviane. Bom, se nós não temos dúvidas, por enquanto, então eu vou mostrar aqui uma outra figura. Hoje estou cheio de figura. Que é a... Só um instantinho. Essa figura aqui é mais ou menos na aula passada a gente trabalhou com numeral, na aula anterior a gente trabalhou com visualização. Então, eu fiz vocês olharem o dedo até começarem a enxergar uma aura em volta do dedo. Hoje o que a gente vai fazer é justamente isso. Em vez de pegar a aura
ficar olhando para o dedo, nós vamos procurar ver a interação energética que há entre os dedos. Nós vamos aproximar os dedos até uma certa distância, né? Mais ou menos uns 3 dedos de diferença entre eles. E nós vamos posicionar na nossa mão à frente do nosso rosto, tá? E vamos começar a olhar entre os dedos. A gente não vai olhar para os dedos, a gente vai olhar entre os dedos, tá? Preferência, ou fazendo uma superfície branca, ou fazendo uma superfície escura, preferencialmente a superfície negra, tá? Por quê? Porque tanto a branca quanto a negra, elas vão realçar essa visualização, tá? A branca, ela, apesar de parecer que a gente não vai conseguir enxergar nada, o branco ele permite a gente realçar os contornos. E o negro a superfície negra vai permitir a gente ver aquilo que está acontecendo. Então, vai respirar tranquilamente, vai manter os dedos paradinhos, né? E vai só olhar no vão entre os dedos. Não precisa mentalizar nada, não precisa imaginar que uma energia está saindo dos dedos, só deixa os dedinhos parados, assim. Se você estiver fazendo uma superfície escura, no meu caso eu não estou fazendo para que vocês possam ver o que está acontecendo. Em alguns segundos já dá para ver o deslocamento energético de uma mão para outra, igual a figura que eu pus para vocês. Vou até voltar aqui com a figura, que é esta figura aqui, tá? Não vamos mexer os dedos nem para cima nem para baixo, conforme as duas próximas figuras, porque primeiro a gente tem que ver o fluxo energético saindo de uma mão para outra. E esse fluxo é um fluxo natural, tá? Esse fluxo é um fluxo que acontece quando a gente conecta os campos. Lembrando que na aula passada a gente estava falando sobre campos, falando bem rapidinho. A gente foi na aula passada, na aula retrasada, nós fizemos um exercício para visualizar a aura do dedo, né? E agora a gente está fazendo um exercício para poder visualizar essa energia fluindo de um ponto a outro, tá? Isso é importante porque isso tem o mesmo tipo de, conceitualmente falando, o mesmo tipo de treinamento que, por exemplo, pesos pequenos de 5 a 10 quilos tem para quem está começando a fazer ginástica. Os dedos, eles têm uma concentração muito grande de energia entre eles, porque são terminações. A própria física explica o poder das pontas. Nas pontas, a energia flui com maior facilidade. Então, utilizar a energia das pontas dos dedos, ela é muito mais fácil de visualizar do que, por exemplo, se eu tivesse usando a palma da mão. Por quê? Porque as pontas, elas já são o local de escape de energia mais natural, justamente porque até por questões da física. Física que não física quântica, não vamos falar de física quântica, mas falar de
da boa e velha eletricidade e já explica sobre o poder das pontas, que é um ponto onde que um objeto pontudo permite escape mais fácil de elétrons. No caso, a gente não está falando de elétrons, a gente está falando de uma corrente energética que está saindo de uma mão para a outra. Então, fazendo esse exercício, em pouco tempo, se você relaxar bastante a sua vista, não precisa relaxar ao ponto de dormir, mas é olhar despretensiosamente. A palavra é essa. Olhar despretensiosamente entre os dedos, da mão esticada, da forma como eu fiz, vai permitir que você comece a olhar e ver esse salto energético de um ponto a outro. O que é olhar despretensiosamente? É simplesmente olhar. Não ficar na fissura de querer ver algo. Ficar insistentemente querendo ver algo vai fazer com que você se prenda na atenção, se prenda a sua atenção nesse processo, em vez de observar, você vai estar angustiado para quando observar. E aí vai perder uma grande oportunidade de observar. É aquele paradoxo muito legal da natureza, que quanto mais você espera a água ferver olhando para ela, mais tempo ela demora para ferver. Não porque o tempo, você está atrasando o tempo, mas psicologicamente falando, é como se todo o receptor de informação tivesse voltado para aquilo. E aí, o tempo mental é diminuído. A percepção da passagem de tempo é diminuída. Externamente, o relógio está lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas internamente, a percepção é diminuída. E aí, algo que deveria demorar 10 minutos, pula para 20, 35 minutos. Mas isso pelo tempo interno. Externamente está demorando uns 10 minutos. É a mesma coisa. Se eu faço esse exercício para visualizar as linhas energéticas entre os dedos e fico o tempo todo, quando é que eu vou ver? Quando é que eu vou ver? Já estou vendo. Cadê? 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 Estou vendo, não estou vendo. Você está tenso e focado demais nesse assunto. E aí, de novo, para não perder nenhuma informação, para prestar atenção em tudo, a mente diminui o passo do relógio interno. E aí, um exercício que seria feito em segundos, a visualização da energia de um ponto a outro, mentalmente fica aparecendo horas. E aí não resolve na dica de nada. Uma outra forma, se vocês preferirem, em vez de ficar com a mão assim, só os dedinhos aproxima mais ou menos a distância de um polegar um do outro e aí fica observando esse espaço entre eles. Em muito pouco tempo, vai dar para ver a formação de um pequeno tubo energético entre eles. Se você já conseguiu ver ele com o olho da mente e não com o olho da matéria, você pode começar a fazer pequenos movimentos. E em sua mente,
que é onde que a intuição está funcionando, você vai ver formando um S, se for para baixo, ou formando um S, se for para cima. É muito legal quando a gente se solta e se permite a isso. E ele aumenta mais a, ele aumenta mais a nossa certeza dessa capacidade que a intuição tem de poder ser a ponte, ou melhor, a base para todos os outros dons. Então, por exemplo, se eu faço assim, e vejo em minha mente esse tubinho energético, eu estou exercendo evidência. Evidência intuitiva. Então, na minha mente eu vejo formando o tubo. Se por acaso eu faço assim, e aí já vejo um tubo de luz prateado, ligando os dois, com alguns filetinhos energéticos espalhando, aí eu tenho uma clara evidência. Eu já estou vendo para além do véu. Só fazendo esse exercício tem esse despertar, ou melhor, essa abertura mais. Não precisa fazer exercícios complicados, não precisa fazer exercícios de meditações profundas. Quer fazer? Faz. Mas o exercício em que a gente possa fazer esse sentir aqui dentro, a transmissão energética de um ponto ao outro, é suficiente. É aquilo que nós verdadeiramente precisamos para trabalhar o frontal. E uma vez que o frontal está aberto, uma vez que o frontal está limpo, ele consegue ver para além dos véus dos planos e para além dos véus da ilusão que às vezes são vendidas para nós. Ele vai conseguir ver além dos véus, e aí no caso esse carinha aqui, que nós colocamos sobre nós mesmos. Uma sequência enorme de auto-ilusão. Maravilha? Dúvidas? Não temos dúvidas hoje? É, então tá. Então vamos praticar um pouquinho essa sensação de visualização dessa energia saltando de um ponto a outro. No final da aula de hoje eu vou falar de um tipo muito interessante de mediunidade. Então, façam assim com os dedos. Deixa eu ver que a Erika falou alguma coisa aqui conosco.
tá? Está falando a respeito da percepção dessa luz. Tá? Então, vamos colocar os dedos assim, aproximar eles, tá? E vamos olhar entre o vão dos dedos. Os dedos indicadores são os mais fáceis também de ver por conta dos elementos que ele representa. No caso, o elemento fogo está representado pelo dedo indicador. Então, ele traz a energia do elemento fogo. Então, como o elemento fogo já é mais radiante e energético, fica mais fácil de ver. Então, posiciona aqui o dedo à frente do outro e vamos olhar para o vão entre esses dedos. Basta só relaxar os olhos e olhar para esse vão. Em muito pouco tempo, se você estiver relaxado. Se você quiser, pode, além de olhar para esse vão, levar a atenção para o centro da sua testa. Se não quiser, não precisa. Automaticamente, ao fazer esse exercício, já dá para sentir o frontal sendo trabalhado. E aí, em pouco tempo, a gente pode mexer os dois dedos e ver entre eles uma espécie de tubo conectando os dedos. Se eu mexer bem devagar, dá para ver esta linha, esse tubo, se mexendo também. Se eu afastar os dedos, esse tubo ele tende a esticar também, mas ele vai começando a ficar mais fino. Se eu aproximar, ele vai voltando a ficar mais grosso. Em compensação, a gente tem um outro efeito muito bacana, se aproximar devagarzinho, que é a repulsão dos campos energéticos. Dá para sentir na ponta dos dedos que ambos os campos de emissão eles estão repelindo um ao outro. É como se tivesse duas barreiras, e essas barreiras, ao entrar em contato, elas não permitem que nenhum dos dois lados avance sobre ela. Então, quando a gente faz assim, dá para sentir o fluxo, mas se você for aproximar devagarzinho, bem devagarzinho, você acaba sentindo essa pressão das auras, né, entre os dois dedos. Se você quiser fazer assim com todos os dedos, também é muito bacana, porque dá para ver a interação energética entre esses dedos. Se você movimentar devagarzinho assim, também dá para ver essa movimentação muito bacana. Alguma dúvida? Acho que não. Esse exercício é muito tranquilinho. Ele não demanda muita energia, não demanda muito. Não demanda muita atenção, não, mas fazendo ele com uma regularidade, da mesma forma como eu pedi para fazer com uma regularidade, olhar a aura em volta do dedo, fazendo isso com uma regularidade, a gente vai abrindo mais ainda a percepção no frontal. Então, aproveitando essa aula, eu vou falar de um tipo de mediunidade que é um tipo, para algumas pessoas não é muito agradável, é o desenvolvimento dessa mediunidade. Na verdade, a maioria das pessoas não querem ter
esse dom mediúnico. Às vezes até mesmo dentro dos próprios meios espiritualistas, elas têm uma certa resistência com relação a esse dom, que é a mediunidade de desencarne. Ou seja, é um médio de passagem. Por isso que a gente está indo com calma, Erika. Eu sei que você está com medo de ver demais, mas por isso que eu estou passando as essências e por isso que a gente está indo com calma. Não precisa treinar até o ponto de começar a ver as dimensões tudo hoje, né? Você só tem, você tem tempo suficiente para poder fazer isso com calma, com tranquilidade, para que possa essa sensação de medo, essa sensação de que dá ao chegar perto do véu e querer sentir, ver o que está além do véu, tem que ser com calma, com tranquilidade, sem estresse, sem ser uma experiência traumática. Mas aí eu estava falando também dos médios de desligamento. A palavra é essa que eu queria lembrar. Médio de desligamento. Qual que é a função desse tipo de mediunidade? Ela ajuda a fazer a passagem. É isso. A mediunidade, esse tipo de mediunidade, ela permite com que o portador da capacidade libere uma energia intencionalmente. Ele pode não saber, mas a energia que está sendo liberada tem essa intenção de promover o desligamento. Ah, então quem tem essa mediunidade é um ceifeiro, é um anjo da morte. É sim. Mas ela não é voltado a você está perto dessa pessoa, essa pessoa vai morrer. Não é isso. Não é isso. O propósito é ajudar pessoas a fazer, pessoas, animais, plantas a fazer o desligamento. Ele tem uma característica de finalizador. A energia dele, dessa pessoa, desse tipo de mediunidade, é uma energia muito especial. Não quer dizer que ele não possa desenvolver ou ter outras capacidades intuitivas. Não. Significa que ele tem um ponto especial que sempre que ele está perto de algum ser que lhe falta energia para fazer a passagem, ele doa essa energia involuntariamente. Ele não precisa pensar. Ele não precisa assim, agora eu vou doar essa energia para que ele possa fazer a passagem. Não. O fato de ele estar lá já cria no campo da pessoa que está desencarnando as condições necessárias para a passagem. Afrouxamento e rompimento dos cordões energéticos entre os corpos, energia para que possa se desvencilhar da carne. Ou seja, rompimento dos cordões energéticos entre os corpos e principalmente um rompimento do cordão prateado, que é um dos cordões mais importantes que nós temos a saber. São dois cordões muito importantes que nós temos. É o cordão de prata e o cordão de ouro. Tá? O cordão de prata, ele liga o duplo etéreo ao... Não, ele liga o astral ao duplo etéreo. Tá? E o cordão de ouro liga
O corpo mental inferior é o corpo astral, tá? Só que, por exemplo, o rompimento do cordão de prata, ele cria uma situação de passagem, porque o duplo etéreo, ele é só um corpo de vitalidade. Ele é nosso termômetro em que ele é o termômetro das energias e da vitalidade que a gente tem no corpo. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, ou chegando no nosso momento de fazer a passagem, nós vamos ter uma quantidade de energia no corpo do pretérito menor. Às vezes, algumas pessoas, por duas razões, elas conseguem driblar o tempo da morte. São as duas a saber. Ou são pessoas que estão em missão, elas vieram já com uma missão e aí já tem certos privilégios. Não é bem, isso não é bem privilégio, mas tem certos. Eu não queria usar a palavra privilégio, eu poderia dizer certos benefícios, mas também benefício fica esquisito. Ela tem alguns poderes liberados. E aí um desses é poder postergar um pouquinho a morte dele. Um bom exemplo disso é o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele postergou a morte dele. Ele foi avisado que ele sabia a data que ele ia morrer e falou que não ia. Que não ia, que ele queria ir quando o Brasil estivesse todo em festa. E aí ele postergou, o quadro dele ficou um quadro bastante debilitado, porque o corpo duplo ET dele já tinha gastado toda a energia dele. Ele estava naquele corpo simplesmente pela força de vontade. Como o corpo duplo ET já não tinha energia vital para manter o corpo começou a deteriorar. Até o momento em que ele falou assim, não, já cumpri o que eu queria. E aí, quando ele foi desligado do corpo, ele não tinha nem forças para acompanhar o Emmanuel. Ele teve que ir ser carregado. Ele poderia ir andando, mas ele foi carregado. Então, essa é a situação. Veio missão, tinha lá certos poderes liberados, e aí escolheu postergar. Mas pagou o preço por isso, porque já não tinha energia no corpo vital mais. Então, o corpo físico começou a ter uma deteriorização avançada. A segunda situação é o extremo oposto. Em vez de vir por missão, não está querendo ir embora por medo. E aí se prende tanto na matéria que quando o corpo de vitalidade, ou seja, do platélio, termina a bateria, ela está presa na matéria. Ela se segura na matéria, com unhas e dentes. E aí não faz a passagem, o corpo começa a deteriorar, começa a ter as dores, né? E isso que costuma acontecer, esses dois extremos. Deixa eu só ver aqui que mandar de pergunta. Eu tenho um familiar que tem essa característica e comentou uma vez que devia ajudar de alguma forma a pessoa a se desligar, mas não tem noção que seja da forma como você explicou. Beleza, Bia. Minha avó, ela tem essa característica e ela não gosta, porque ela vai visitar os amigos dela. Minha avó já está com 89 anos. Dependendo da época que você for ver esse vídeo, ela pode estar com mais ou pode ter já feito a passagem. E ela visitaria os amigos dela e eles acabam morrendo, né? Os amigos acamados ou doentes. Então ela vinha
dava esse alento a quem estava lá, conversar com ela, e automaticamente o campo dela promovia esse afrouxamento dos cordões energéticos e depois o corte dele. Porque assim funciona. Mas, por exemplo, esse segundo caso, a pessoa está lá, já não tem energia para poder morrer, porque gastou toda a reserva do pretérito. Não tem energia para poder viver, porque não tem energia no corpo do pretérito. Como é que ela faz a passagem? Ela precisa de alguém que possa financiar essa passagem. E é aí onde que entra a mediunidade de desligamento. Tá? Ela vem, ela dá consolo, o campo acaba gerando um consolo para a pessoa, porque é uma liberação de um sofrimento desnecessário, não tinha necessidade de ser daquele jeito, mas um sofrimento desnecessário, e acaba partindo. É um tipo de mediunidade muito bonita, porque ela ajuda a quem se agarra demais na matéria e depois não tem energia para deixar a matéria. E também as pessoas que estão em algum tipo de processo de falecimento, né, estejam em hospitais ou em casa mesmo, já convalescendo há muito tempo, e permite que chegue e promova esse tipo de abertura. Então, é um dom bastante inusitado. Como eu falei, muitas pessoas não gostam desse dom, que acha que é uma maldição. Vai visitar alguém, morre, vai visitar alguém, morre, vai visitar alguém. Mas não vê o quadro geral que está sendo conduzido a visitar aquela pessoa, porque aquela pessoa já não tem energia para desencarnar. E quem tem a capacidade para isso, ajuda no processo de desencarne. Dúvidas? Sem dúvidas. Bom, então, deixo para vocês o exercício da percepção, tá? Façam pelo menos uma vez por dia. Esse ciclo nosso de quatro, de 4 vídeos, a gente vai colocar para não conflitar com para não conflitar com o mês, né? Que às vezes o mês tem 5 semanas, tem mês que tem 4 semanas, então a gente vai fazer a gente vai criar deixa eu lembrar da palavra, uma convenção, que a cada 4 vídeos a gente muda os exercícios, muda, se for o caso, a essência, e se for o caso também, a gente muda os banhos. Mas, por enquanto, é isso. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Érica, eu não sei com relação à questão da temperatura do médio, com relação à temperatura da emissão das mãos do médio, se é a temperatura mais fria ou mais quente. Eu vou te responder com base no conhecimento de cromoterapia intuitivo, e não com base nessa percepção.
Toda vez que eu sinto as minhas mãos frias, é por conta de doação de energia. Eu estou doando, então a energia está saindo de mim e está chegando em outra pessoa. Então eu sinto o retirar dessa energia. Então eu sinto um certo esfriamento nas minhas mãos. Da mesma maneira, quando eu estou puxando energia para mim, eu sinto um aquecer das mãos. Obviamente, isso é a minha percepção. Lembra que aquele papo que a gente teve hoje mais cedo sobre percepção, que dependendo de quem olha, a percepção é diferente. Tem pessoas que sentem a emanação como uma fonte quente e a recepção como uma fonte fria. Eu não sei, essa é a percepção sobre essas temperaturas das mãos, mas eu não sei com relação à mediunidade de desligamento, esse tipo de sensação de mãos frias, tá? Eu sinto é que ao entrar no campo do paciente, nós vamos estar doando uma quantidade maior de ectoplasma para aquele cidadão, para que ele possa ter uma pseudo-reserva, né? Não é bem uma reserva, é mais por empréstimo, de energia para ele poder fazer o salto para outra dimensão. Pode ser intencional? Pode. Tem gente que sabe e executa o trabalho de desligamento. Tem pessoas que não sabem e aí acham que é algum tipo de maldição que está perseguindo elas, ou então que elas simplesmente têm uma má sorte tão grande. Toda vez que visita alguém, esse alguém faz a passagem. Em vez de ficar feliz, né, que contribuiu com a passagem, fica-se triste, porque acha que matou a pessoa. E, na verdade, ninguém consegue matar dessa forma. Ele simplesmente faz essa, faz essa ponte, faz essa transmissão entre o reino físico e o extrafísico. Ele cria uma ponte que deveria ser natural. Então, por exemplo, eu estou com 39. Digamos que eu vou viver até os 80. Então, eu tenho mais 89, tá? Só para ficar redondinho. Então, eu tenho mais 50 anos pela frente. Aí eu chego lá em 89, começo a bater o pé e dizer que eu não vou morrer. Eu não aceito, não quero, lá, 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 lá. Só que com 89 eu devia estar morrendo de causas naturais. E tô lá brigando com Deus para não morrer. O que acontece? Meu corpo do pretérito não tem energia para manter esse corpo. Eu vou começar a definhar. Eu vou começar a, a receber menos energia do que outras. Quer dizer, a minha mente vai começar a receber menos energia porque essa energia está indo para outras partes, para tentar manter o corpo. Porque o duplo etéreo não está mais lá. Quer dizer, ele está lá, mas não tem mais energia nele. Então, o que eu vou fazer com o meu corpo físico? Nada. Acabei gastando a bateria dele todo. Então, eu não consigo fazer mais nada. A única coisa que eu consigo fazer é o processo que eu deveria estar fazendo, quer dizer, o corpo deveria estar fazendo, só que sem o espírito estar acoplado com ele. Porque uma vez que o corpo falece, o espírito sai, vai para onde deve ir, tem lá a permissão e volta em outro corpo. Se esse corpo ele passou da validade, passou do tempo que deveria viver, o que vai acontecer com ele? Se passou, o espírito já não está mais lá, não tem função nenhuma.
o resto do corpo. Então, o que acontece? Ele começa a definhar. Ele começa a, a ter inconsistência em relação ao que está pensando. Ele começa a ter dores e cansaços que não tinham. A manifestação de doenças, que seria da idade, né? Mas não tem. Então, eu vou estender, por exemplo, de 89, eu vou estender até, por exemplo, 91 anos. Deu na telha que eu vou estender minha vida até 91 anos. Ou seja, mais 2 anos a mais. Não tem energia do pretéreo. Energeticamente, meu corpo está uma bagunça. Eu tenho que tirar de certas áreas aquela energia e redistribuir pelo corpo todo. Então, se eu não tenho essa energia, qualquer ferimento que eu faça, ele vai cicatrizar com uma velocidade muito lenta, porque agora já não é mais para cicatrizar, não deveria ser mais para cicatrizar, e sim para se decompor, tá? E aí eu vou necessitar de algum tipo de intervenção. Pode ser um médio desligamento ou pode ser um círculo de oração que vem até mim para que eu possa receber toda aquela bênção, né? E com aquela energia que eu recebi, soltar todos os cordões, que eu já deveria ter solto há muito tempo, e poder fazer minha passagem feliz e contente. Tá bom? Então, a mediunidade de desligamento é uma mediunidade muito importante. Quem tem e não é esclarecido, não é porque acaba ou exercendo mesmo, sem se importar com o que alguém possa dizer para ela, ou fica triste e deprimido toda vez que visita alguém que está acamado e acaba querendo não ir mais visitar ninguém acamado, justamente para que aquela pessoa que está acamada possa se recuperar e não falecer. Tá? Eu já falei, eu já até conversei com minha avó a respeito desse assunto, mas ela não aceita isso. E aí ela, toda vez que ela tem que visitar um amigo dela, que está acamado e doente, é uma confusão interna de sentimentos entre querer ver o amigo e saber internamente que vai contribuir com a passagem dele. Então, ela às vezes quer ir, mas não vai visitar por conta disso. Tá bom? Então, já deixei para casa para vocês, que é praticar aquela percepção energética entre os dois dedos. Quem não tiver prestado atenção nesse ponto, ou ter chegado depois, boa noite, Núbia. Basta só assistir essa aula no YouTube. Ela vai estar lá disponível. Hoje, provavelmente não, mas a partir de amanhã ela já vai estar feito o download e vai estar disponível para nós lá no YouTube. Então, antes da gente encerrar, vou cantar a nossa canção de conexão, que todos os trabalhos agora estão conectados a ela. Eu ia cantar no início, deixei para cantar no final. Então, abra os seus corações e se permita. Maranata, Maranata, Maranata,
Maranatha, 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 Maranatha. Agradecemos nesse momento a toda a egrégora protetora que esteve aqui conosco, aos guardiões da ponta de lança que protegeram e resguardaram todos aqueles que estiveram aqui em estudo e estarão resguardando e protegendo todos aqueles que estarão em estudo conosco a partir da gravação deste vídeo. Agradecemos aos nossos mentores pela proteção, agradecemos nesse momento a todos os egrégoras de luz que estiveram presentes, nos resguardando e nos protegendo. Que assim seja, que assim é, feito está. Uma boa noite para vocês, ou uma boa tarde, um bom dia, se vocês forem assistir mais tarde no YouTube. Que sejam todos abençoados, sejam todos consagrados, que assim seja, e assim é. Uma boa noite e fiquem todos na luz.